Tudo começou como uma cena tirada diretamente de um thriller de ficção científica. Uma criatura metálica, movendo-se sobre 4 pernas mecânicas precisas, avançava silenciosamente pelas ruínas cheias de fumo de uma aldeia ucraniana abandonada. Não latia, não abanava o rabo e não precisava de descanso. O seu único objetivo era assustadoramente claro: caçar soldados russos. Não era um filme, era real. A Ucrânia acabara de lançar uma das inovações mais avançadas do século XXI no campo de batalha, o cão robótico. De acordo com relatórios de campo do Ministério da Defesa ucraniano, essas máquinas já foram implantadas em vários setores-chave da linha de frente. No início do verão de 2025, elas foram usadas em operações para expulsar as tropas russas de posições estratégicas na região de Donetsk. Os resultados chocaram até mesmo os comandantes mais experientes. Uma cidade que antes estava sitiada foi libertada e o próprio Putin ficou publicamente humilhado. Observadores internacionais descreveram o evento como um ponto de viragem na guerra moderna. Mas como é que estes pequenos robôs de 4 patas conseguiram derrotar uma força invasora muito maior? Por que é que os soldados russos têm medo de máquinas com o tamanho de um cão de porte médio? E o que aconteceu exatamente no campo de batalha que fez Vladimir Putin perder prestígio perante o mundo inteiro? Essas perguntas prepararam o terreno para uma das histórias militares mais notáveis do nosso tempo, a Batalha de Pokrovsk. Antes desse confronto, engenheiros ucranianos já haviam começado a transformar robótica comercial em ferramentas letais de precisão. A plataforma padrão, a Unitree Go 2, fabricada na China, nunca foi projetada para combater. Originalmente concebida para pesquisa, educação e apoio em ambientes perigosos, ela foi reaproveitada com engenhosidade surpreendente. Através de uma série de modificações no campo de batalha, o inofensivo assistente de laboratório tornou-se um aliado mecânico dos soldados, ou para os russos, um carrasco silencioso. A razão para a sua criação foi prática e trágica. As forças ucranianas estavam a sofrer baixas pesadas devido a atiradores escondidos, minas e emboscadas de artilharia. Os soldados estavam a ser mortos antes mesmo de avistarem o inimigo. Algo tinha de mudar. Então Kiev recorreu à tecnologia combinando inteligência artificial com engenharia de mobilidade para criar batedores autônomos capazes de se mover onde nenhum humano ousava ir. Cada cão robótico pode rastejar por escombros, navegar por trincheiras e deslizar entre ruínas sem ser detectado. Eles se movem rapidamente até 16 km por hora e se comunicam em tempo real com centros de comando a quilômetros de distância. Os seus sensores integrados capturam e transmitem todos os sons, assinaturas de calor e movimentos de sombras. As informações são então usadas para mapear as posições russas, antecipar emboscadas e coordenar contra-ataques. Quando um destes robôs avista tropas inimigas, em poucos minutos, o fogo de artilharia ou os ataques com drones podem ser direcionados com precisão milimétrica. É um sistema terrivelmente eficiente, silencioso, invisível e mortal. Para os russos, o primeiro sinal de perigo é muitas vezes a última coisa que eles veem. Cada unidade funciona com uma bateria de alta densidade, que lhe dá até 4 horas de operação ativa, mais do que suficiente para se infiltrar nas linhas inimigas e retornar. Os seus sistemas de comunicação integrados permitem até que os soldados ucranianos falem através deles, transmitindo avisos ou mensagens de rendição. Na prática, eles servem tanto como batedores quanto como mensageiros capazes de entregar munições, kits médicos ou explosivos em zonas disputadas sem arriscar vidas humanas. Mas a adaptação mais controversa veio quando os engenheiros montaram armas de pequeno calibre e lançadores de granadas nas costas deles, transformando os robôs em plataformas de armas operadas remotamente.
Eles também podiam ser programados para missões suicidas, transportando cargas explosivas para posições inimigas fortificadas antes da detonação. Tais táticas, embora controversas, provaram ser decisivas em várias operações durante as campanhas de verão. Os russos começaram a chamá-los de demônios mecânicos. Histórias se espalharam pelas trincheiras sobre figuras silenciosas se aproximando na neblina, movendo-se suavemente demais para serem humanas, silenciosas demais para serem animais. O pânico se instalou. Alguns soldados recusaram-se a patrulhar à noite sem cobertura de metralhadoras pesadas, temendo que um batedor robótico pudesse aparecer das sombras. No entanto, por mais aterrorizantes que fossem esses cães robóticos, eles eram apenas o começo. Atrás deles surgiam criações ainda mais mortíferas, os drones vampiro hexacópteros, equipados com visão térmica, que dominavam o céu noturno. Juntos, eles formavam um ecossistema de caça diferente de tudo o que se tinha visto antes em guerra. E foi neste campo de batalha, em evolução, onde a tecnologia se encontrou com o desespero, que o destino de Pokrovsk seria decidido. Uma cidade que se tornou palco tanto de humilhação quanto de revelação. O que realmente aconteceu em Pokrovsk? E como esses caçadores mecânicos mudaram o curso de toda uma guerra? Quando a luz do dia se desvanece sobre as planícies devastadas pela guerra de Donetsk, um novo tipo de medo toma conta das trincheiras russas. Os soldados sussurram um nome, quase como se dizê-lo em voz alta pudesse invocar a própria morte, Baba Yaga. É assim que chamam a mais recente arma aérea da Ucrânia, o drone vampiro, uma máquina de 6 rotores que vê através da escuridão, caça com precisão e ataca sem piedade. Relatos da linha de frente descrevem o mesmo padrão assustador. Tudo parece tranquilo por horas. A noite está silenciosa, o ar pesado. Então, do nada, um zumbido suave começa a ecoar acima. Os soldados olham para cima, mas o céu não mostra nada, nenhuma luz, nenhum reflexo, apenas um som fraco de hélices girando. Em segundos, o silêncio é quebrado. Um clarão ofuscante, uma explosão estrondosa e um posto avançado inteiro é reduzido a escombros. Os sobreviventes dizem que o ataque parece ser caçado por um fantasma. Os drones Vampire, construídos e modificados por engenheiros ucranianos, usando componentes comerciais e militares, operam muito acima da linha de visão do inimigo a mais de 400 metros de altitude. Equipados com câmaras de imagem térmica, eles podem distinguir o calor do corpo de um soldado, mesmo na escuridão total. Isso permite que eles persigam alvos invisivelmente, selecionando coordenadas precisas para um ataque. Carregando até 15 quilos de explosivos, um único Vampire pode destruir veículos blindados, tanques ou depósitos de munição com um único golpe. Para as tropas russas, não há segurança nem mesmo à noite. Os seus óculos de visão noturna estão desatualizados, oferecendo apenas imagens borradas em comparação com a imagem térmica nítida do Vampire. Os operadores ucranianos, sentados a quilômetros de distância, em bunkers escondidos, veem todos os movimentos nos seus monitores, soldados mudando de posição, comboios reabastecendo tanques escondidos sob redes de camuflagem. Um comando depois, e o Vampire mergulha silencioso, rápido, definitivo. A inteligência russa interceptou comunicações que descreviam esses ataques como guerra psicológica. O medo se espalha mais rápido do que balas. As unidades se recusam a patrulhar após o anoitecer, deixando grandes lacunas nas linhas de defesa. Os comandantes relatam taxas crescentes de deserção, já que o zumbido constante de asas invisíveis leva os soldados à exaustão e ao pânico. Eles dominam a noite, admitiu um oficial russo capturado. Paramos de lutar quando o sol se põe. Mas os vampires não estão sozinhos. No solo, outros aliados mecânicos juntam-se à caçada Lyut e Termit, pequenos tanques robóticos ucranianos com rodas.
Estas máquinas, embora compactas, estão armadas com metralhadoras e lança-granadas. Ao contrário dos cães robóticos, foram construídas para ter poder de fogo, não para serem furtivas. O Liute fornece fogo de supressão, mantendo as cabeças dos inimigos baixas, enquanto os cães robóticos mais pequenos exploram a frente. Juntos, criam uma coordenação perfeita entre reconhecimento e destruição. É uma coreografia da guerra moderna, cães robóticos a mapear posições, Vampires a sobrevoar e Liutes a avançar pelas ruas para eliminar o que restar. Tudo está conectado por meio de links de comunicação criptografados que enviam dados em tempo real para um centro de comando central. Essa fusão de vigilância por IA, reconhecimento por drones e ataque robótico terrestre permite que a Ucrânia haja mais rapidamente, ataque com mais força e minimize as perdas humanas, um nível de integração no campo de batalha que a estrutura de comando da Rússia simplesmente não consegue igualar. De acordo com fontes citadas pela Reuters e pela Defense News, os desenvolvedores ucranianos têm trabalhado com parceiros nacionais e ocidentais para melhorar a autonomia desses sistemas. A nova geração de máquinas agora pode operar de forma semi-independente, escolhendo rotas de ataque ideais ou recuando se o fogo inimigo se tornar avassalador. Não é mais apenas tecnologia, é evolução. E essa evolução é o que mais aterrorizou os analistas russos. Porque por trás de cada tanque queimado e trincheira crivada de buracos, não havia nenhum atirador humano, nenhum esquadrão escondido, apenas o eco de máquinas que pensam, decidem e matam. Quando o amanhecer voltou, Pokrovsk havia se tornado um campo de batalha diferente de qualquer outro na Europa, desde a Segunda Guerra Mundial. Os céus zumbiam com caçadores elétricos e as ruas rastejavam com predadores de pés de aço. A era da guerra exclusivamente humana tinha oficialmente chegado ao fim. Mas por que Pokrovsk, uma pequena cidade mineira no leste da Ucrânia, era tão vital que ambos os exércitos estavam dispostos a lançar a sua melhor tecnologia na luta? O que estava escondido sob o seu solo que fez Putin desesperar-se para conquistá-la, mesmo a qualquer custo? Pokrovsk, à primeira vista, apenas mais uma cidade industrial no leste da Ucrânia, coberta por camadas de pó de carvão e exaustão. Mas, sob a sua superfície, encontra-se um tesouro que alimenta tanto a indústria como a guerra carvão-metalúrgico, a força vital da produção de aço da Ucrânia. Quem controla Pokrovsk controla uma das artérias econômicas mais críticas do país. É por isso que, desde fevereiro de 2024, Vladimir Putin estava obcecado em conquistá-la. Durante quase 20 meses, as forças armadas russas lançaram ataque após ataque à cidade. A artilharia bombardeava os arredores diariamente. Ataques com drones destruíam armazéns e linhas ferroviárias. Mas a defesa ucraniana manteve-se firme. De acordo com informações citadas pela BBC News e pela Deutsche Welle, mais de 100 mil soldados russos perderam a vida em repetidas tentativas de tomar Pokrovsk, um número impressionante que transformou a região num símbolo tanto da resistência ucraniana como da frustração russa. Em meados de 2025, a paciência de Moscovo estava a esgotar-se. Putin, a preparar-se para uma reunião diplomática de alto nível com o presidente Donald Trump no Alasca, precisava de uma vitória, algo para mostrar força no cenário mundial. Capturar Pokrovsk antes dessa cimeira seria perfeito. Isso permitiria que ele se apresentasse diante das câmaras, gabando-se de que a Rússia finalmente havia quebrado a espinha dorsal oriental da Ucrânia. Assim, no início de julho, ele ordenou uma ofensiva sem precedentes. Os comandantes russos receberam ordens para terminar o trabalho a qualquer custo. Ao contrário dos ataques frontais em grande escala anteriores, esta nova estratégia baseava-se em táticas de infiltração, pequenos grupos móveis de soldados que se infiltravam através de linhas florestais, edifícios abandonados e passagens subterrâneas. Em vez de tanques e colunas de veículos, eles chegaram silenciosamente, abrigando-se em caves e trincheiras, esperando o momento certo para atacar.
No início, os defensores ucranianos não perceberam a profundidade da infiltração. Em 22 de julho, as unidades russas romperam as defesas externas e chegaram ao extremo norte de Pokrovsk, pegando as forças de Kiev de surpresa. O caos se espalhou quando as linhas de comunicação foram interrompidas. Alguns batalhões foram forçados a recuar para evitar o cerco. A situação deteriorava-se rapidamente e, por um breve momento, parecia que a tão esperada vitória de Putin poderia finalmente chegar. Mas Kiev não estava disposta a render-se. Os principais generais do presidente Zelensky tomaram uma decisão decisiva. Destacaram formações de contra-ataque de elite unidades que só entram em combate quando a situação se torna crítica. Entre elas estavam o recém-formado 1º Corpo Azov da Guarda Nacional e a lendária 93ª Brigada Mecanizada Kholodny Yar. Estas não são tropas regulares, são os soldados mais bem treinados e equipados da Ucrânia, operando com quase total independência e capazes de transformar uma batalha perdida num triunfo repentino. Quando estes homens chegam, tudo muda. Não dependem de números massivos, mas sim de precisão, coordenação e rapidez. Pense neles como o equivalente ucraniano de unidades de forças especiais, como a Delta Force ou a Spetsnaz, mas endurecidos por anos de guerra brutal na linha da frente. No momento em que estas unidades de elite entraram em Pokrovsk, a atmosfera mudou. As suas ordens eram claras: limpar a cidade, eliminar todos os infiltrados, sem erros. Mas, para fazer isso, sem cair em emboscadas, precisavam de mais do que coragem. Precisavam de inteligência, dados em tempo real do interior do labirinto de bairros bombardeados. Então eles chamaram os mais novos aliados da Ucrânia, os cães robóticos, os tanques Lyut e os vampiros caçadores noturnos. Em poucas horas, uma intricada teia digital foi tecida por toda a cidade. Todas as ruas, porões e bordas de florestas foram mapeados por máquinas. Do ar, drones observavam qualquer movimento. No solo, robôs rastejavam por túneis e trincheiras. Pela primeira vez na história militar, uma cidade seria limpa das forças inimigas por uma operação conjunta entre humanos e robôs. O cenário estava montado. Os russos pensavam que estavam escondidos. Na realidade, cada passo que davam, cada respiração que tomavam, já estava a ser vigiado, calculado e visado. E quando a noite caiu sobre Pokrovsk mais uma vez, os caçadores começaram o seu trabalho. A noite de 23 de julho de 2025. Pokrovsk estava silenciosa, o ar carregado de fumo e tensão. Dentro dos bunkers de comando, oficiais ucranianos observavam dezenas de imagens ao vivo de drones e robôs batedores piscando nas suas telas. A ordem era simples: começar a varredura. O que se seguiu nos 12 dias seguintes seria lembrado como uma das contraofensivas mais precisas e implacáveis de toda a guerra. Usando informações em tempo real dos cães robóticos, as unidades de elite da Ucrânia dividiram a cidade em zonas de combate menores. Cada rua, cada quarteirão, até mesmo cada porão foi mapeado. O plano foi executado em 2 etapas: busca e ataque. A primeira etapa dependia do reconhecimento. Batedores mecânicos e drones aéreos trabalharam juntos para expor as equipas de infiltração russas escondidas em edifícios, florestas e túneis. Os pequenos cães mecânicos provaram ser inestimáveis. Eles deslizavam por corredores desmoronados, examinavam caves e transmitiam imagens infravermelhas para os centros de comando. Se algum movimento ou calor corporal fosse detectado, as coordenadas eram instantaneamente marcadas. Então a segunda fase começou o ataque. Artilharia, drones, FPV e unidades de elite Azov e Kholodny Yar avançaram simultaneamente, atingindo todas as posições detectadas com precisão coordenada. Cada bolso russo foi destruído em minutos. Não foi caos, foi coreografia. Cada movimento, cada tiro,
Cada explosão fazia parte de um padrão calculado, projetado para minimizar as perdas ucranianas e, ao mesmo tempo, infligir o máximo de danos. Pela primeira vez, sistemas robóticos atuaram como membros plenos de uma equipa de combate. Os veículos com rastreamento termite dispararam rajadas de metralhadoras montadas, suprimindo os atiradores russos, enquanto cães robóticos avançavam por becos cheios de escombros. Acima deles, os Vampires pairavam silenciosamente, transmitindo dados infravermelhos para manter as equipas um passo à frente. Se os russos tentassem fugir, sensores térmicos rastreavam as suas rotas de fuga e a artilharia os seguia. Em 27 de julho, transmissões de rádio russas interceptadas pela Reuters descreveram um pânico crescente. Unidades estavam encurraladas com pouca munição, pedindo desesperadamente por reforços que nunca chegaram. "Eles veem tudo", confessou mais tarde um soldado capturado. "Não podíamos nos mover, não podíamos nos esconder. As paredes tinham olhos." À medida que a batalha se estendia pelo quinto dia, Pokrovsk tornou-se um pesadelo para os invasores. Drones lançavam explosivos sobre depósitos de suprimentos, enquanto robôs controlados remotamente escapavam pelas defesas para entregar cargas mortais. Esquadrões russos inteiros desapareceram da noite para o dia, suas posições vaporizadas antes mesmo de perceberem que haviam sido descobertos. A ofensiva outrora poderosa começou a desmoronar por dentro. Do lado ucraniano, o moral aumentou. Para cada robô destruído, mais 5 chegavam. Os engenheiros na linha da frente reparavam as máquinas danificadas em poucas horas, transformando a guerra num ciclo contínuo e autossustentável de adaptação. Os soldados começaram a confiar nos seus parceiros mecânicos. Um operador disse à imprensa local: "Eles vão onde nós não podemos ir. Eles morrem para que nós não morramos." Em 2 de agosto, os resultados eram inegáveis. Imagens de satélite confirmaram que as unidades de infiltração russas haviam sido exterminadas em Pokrovsk. Todas as caves foram limpas, todas as trincheiras foram retomadas. 12 dias de combate terminaram com o controle total da cidade pela Ucrânia. Mas esta vitória não foi apenas tática, foi psicológica. A grande ofensiva de Putin, destinada a garantir um triunfo antes da sua cimeira no Alasca, desmoronou-se espetacularmente. O exército russo não foi derrotado pela força bruta ou pelas armas ocidentais, mas pela inovação por uma nação que transformou máquinas em soldados. E poucos dias depois, quando Putin embarcou no seu avião para se encontrar com Donald Trump, carregava o peso dessa humilhação. Ele tinha prometido a vitória. Em vez disso, chegou de mãos vazias com o seu prestígio militar destruído perante o mundo. Quando o avião de Vladimir Putin aterrou no Alasca, no início de agosto de 2025, o clima dentro da delegação do Kremlin era tenso e frágil. O plano era simples: chegar triunfante com Pokrovsk capturada e usar essa vitória como arma diplomática. Em vez disso, o presidente russo saiu do avião, tendo sofrido uma das derrotas mais humilhantes de toda a sua carreira. A Operação Pokrovsk, outrora anunciada como uma demonstração do poder renovado da Rússia, tinha desmoronado diante do mundo. A mídia global não perdeu tempo. As manchetes da Reuters, BBC e DW ecoaram nos feeds de notícias. Ucrânia reconquista Pokrovsk usando guerra com IA, ofensiva de Putin esmagada por robôs. Derrota tecnológica de Moscovo. As imagens que inundaram as transmissões internacionais foram devastadoras para a reputação da Rússia: tanques queimados, comboios destruídos e imagens de cães robóticos ucranianos a vasculhar trincheiras russas vazias. Pela primeira vez desde o início da invasão, a percepção de poder mudou completamente. Putin chegou ao Alasca para negociar um possível cessar-fogo com o presidente Donald Trump. Mas Trump, sempre showman, entrou na reunião numa posição de domínio. Enquanto o exército de Putin acabara de passar por uma vergonha, o governo de Trump
conseguiu reunir o apoio da OTAN para as mais recentes inovações tecnológicas da Ucrânia. O momento não poderia ter sido pior para Moscovo. Fontes do Defense News descreveram posteriormente a reunião como curta, fria e improdutiva. Putin tentou argumentar que a Rússia ainda detinha a vantagem estratégica, mas Trump pressionou-o com os factos. As perdas russas estavam a aumentar e a Ucrânia acabara de demonstrar capacidade para repelir ofensivas sem grande envolvimento das tropas ocidentais. A tecnologia vence a mão de obra, terá dito Trump, uma frase que mais tarde se tornaria tendência nos meios de comunicação internacionais. As negociações terminaram abruptamente. Não houve foto de aperto de mão, nem declaração conjunta, nem promessa de progresso. Putin deixou a cimeira visivelmente irritado, regressando a Moscovo de mãos vazias. O seu fracasso em conquistar Pokrovsk tirou-lhe a vantagem, e até mesmo seus aliados mais próximos dentro do bloco eurasiano começaram a questionar a sustentabilidade da estratégia de guerra da Rússia. Dentro da Rússia, a notícia foi um duro golpe. Blogueiros militares, outrora leais à narrativa do Kremlin, começaram a expressar uma rara dissidência. Exigiram responsabilização, chamando a derrota em Pokrovsk de catástrofe tecnológica. Surgiram vídeos de soldados russos desmoralizados a culpar o equipamento desatualizado e a falta de coordenação. "Lutamos contra fantasmas", disse um soldado num vídeo que vazou. Eles tinham olhos em todo o lado, no ar, no chão, até nas paredes. Entretanto, a Ucrânia comemorou a vitória não como um evento isolado, mas como prova de que a inovação poderia virar a maré da guerra. Em Kiev, as autoridades agradeceram publicamente aos seus engenheiros e técnicos de defesa, destacando que a integração da inteligência artificial tinha salvado inúmeras vidas. Os parceiros ocidentais rapidamente tomaram conhecimento. A Alemanha, a Polônia e os Estados Unidos começaram a explorar o desenvolvimento conjunto de sistemas de apoio robótico inspirados no modelo de Pokrovsk. A mensagem era clara: a era da guerra industrial estava a chegar ao fim. O campo de batalha do futuro pertenceria às máquinas guiadas pela inteligência humana. A Ucrânia não só defendeu a sua cidade, como mudou a doutrina militar em todo o mundo. Quanto a Putin, regressou a Moscovo enfrentando o clima político mais precário desde o início do conflito. A sua promessa de uma vitória russa inevitável agora soava vazia. Os seus generais, antes confiantes, se esforçavam para explicar como um punhado de cães robóticos e drones havia desmantelado toda uma ofensiva. Mas o verdadeiro golpe foi simbólico. O mundo havia testemunhado uma mudança da força bruta para a precisão tecnológica, do medo para a estratégia. A guerra na Ucrânia não era mais apenas uma questão de território. Havia se tornado uma corrida pela inovação. A Batalha de Pokrovsk será lembrada não apenas como uma vitória ucraniana, mas como a primeira verdadeira campanha de guerra impulsionada por IA na história moderna. Em apenas 12 dias, a Ucrânia provou que uma nação menor e com menos armas poderia superar um agressor muito maior por meio de tecnologia, coordenação e inteligência. O mundo assistiu incrédulo, enquanto cães robóticos, tanques autônomos e drones de caça noturna superavam os exércitos tradicionais, remodelando todas as suposições sobre a guerra no século XXI. Após a batalha, analistas da Jane's Defense Weekly e da Al Jazeera chamaram Pokrovsk de uma Stalingrado digital, um lugar onde algoritmos e não generais humanos ditavam o ritmo do combate. Os dados recolhidos de milhares de horas de filmagens de drones e reconhecimento robótico foram imediatamente introduzidos nos sistemas militares de IA da Ucrânia, permitindo a Kiev prever os movimentos das tropas russas com uma precisão impressionante em combates posteriores. Entretanto, academias militares em toda a Europa começaram a estudar a estratégia da Ucrânia como um modelo para conflitos futuros.
A ênfase já não estava no tamanho de um exército, mas na sua adaptabilidade, a rapidez com que podia processar informações, a precisão com que podia atacar, e o pouco risco que representava para vidas humanas. Pokrovsky mudou tudo, disse um analista de defesa da OTAN em Bruxelas. Mostrou que coragem mais código podem derrotar números mais arrogância. Para as forças russas, as cicatrizes psicológicas foram profundas. Os sobreviventes da ofensiva de Pokrovsky descreveram a batalha como assustadora. Muitos confessaram que já não confiavam na noite ou no silêncio. Cada sombra, cada som mecânico lembrava-lhes as máquinas que os perseguiram. Em Moscovo, o Kremlin enfrentou uma tempestade de críticas. Mesmo a mídia estatal leal teve dificuldade em minimizar a derrota, enquanto as redes sociais se enchiam de vídeos de robôs a patrulhar as ruas libertadas da Ucrânia. Do lado ucraniano, a vitória tornou-se um símbolo da resiliência nacional, prova de que a engenhosidade e o instinto de sobrevivência podiam reescrever as regras da guerra. Novos financiamentos de países aliados aceleraram o desenvolvimento da próxima geração de sistemas de IA, unidades logísticas autônomas, médicos robóticos e redes de artilharia alimentadas por IA, capazes de coordenar missões de fogo mais rapidamente do que qualquer humano poderia. Mas o sucesso também levantou questões difíceis. Se as máquinas agora podiam decidir alvos, carregar armas e agir com cada vez mais independência, onde estava a linha entre defesa e desumanização? Especialistas alertaram que quanto mais a guerra depende da inteligência artificial, mais fácil se torna travá-la e mais difícil se torna detê-la. A Ucrânia abriu as portas para uma nova era e o mundo observava atentamente. Ainda assim, em meio ao medo e ao fascínio, um fato ficou claro. O equilíbrio de poder havia mudado para sempre. Pokrovsky provou que a inovação poderia derrubar a intimidação. E para Putin, a batalha foi mais do que uma derrota, foi uma revelação de que as antigas ferramentas de conquista não funcionavam mais em um mundo governado por algoritmos e máquinas guiadas com precisão. Os robôs fizeram mais do que vencer uma batalha. Eles mudaram a história. A Batalha de Pokrovsky marca um momento decisivo, um confronto onde o homem, a máquina e a moralidade colidiram no mesmo campo de batalha. A Ucrânia não apenas defendeu o seu solo, reescreveu o futuro da guerra usando criatividade e coragem onde a força bruta falhou. O mundo agora entende que as próximas guerras não serão decididas pelos maiores exércitos, mas pelas mentes mais inteligentes e pelas máquinas mais rápidas. Enquanto as nações correm para acompanhar o salto tecnológico da Ucrânia, uma questão permanece: até onde a humanidade irá ao permitir que a inteligência artificial controle a arte da guerra? Quando as máquinas começarem a decidir quem vive e quem morre, ainda chamaremos isso de estratégia ou rendição. Isto é apenas o começo. De batedores robóticos à artilharia movida à IA de drones. Vampiro a sistemas de defesa com autoaprendizagem, o campo de batalha está a evoluir mais rápido do que a política consegue acompanhar. As lições de Pokrovsky ecoarão por décadas em salas de reunião, laboratórios e corredores do poder em todo o mundo. Se achou esta análise perspicaz, clique no botão Gosto e subscreva para obter relatórios mais aprofundados sobre a mudança na face da guerra global. Partilhe as suas ideias nos comentários. Acredita que a IA tornará as guerras mais curtas ou muito mais perigosas? Vamos discutir. Porque o que aconteceu em Pokrovsky pode não redefinir apenas a guerra na Ucrânia, pode redefinir o futuro da própria humanidade.